Pressão arterial baixa. Como proceder? Algumas alterações na pressão arterial são normais, uma vez que ela sobe quando praticamos algum tipo de exercícios e cai quando descansamos. Algumas alterações na pressão sanguínea são normais, uma vez que ela sobe quando praticamos exercícios e cai quando descansamos. Mas algumas vezes, a pressão pode cair demais, produzindo enjoos, palidez, fadiga e desmaios. Esses efeitos são conhecidos como hipotensão ou pressão arterial baixa. O coração envia sangue para as artérias exercendo pressão nas mesmas, para que o sangue circule pelo organismo. O sangue, por sua vez, transporta o oxigênio e os nutrientes pelo corpo, e neste momento, quando medimos a pressão, encontramos a tensão arterial maior ou sistólica, que nos indica a força com a qual o sangue passa pelas artérias durante as contrações cardíacas, e a menor, ou diastólica, é a fase de repouso entre cada batimento cardíaco. Os tipos de pressão são medidos em milímetros de mercúrio, sendo normais valores entre 105.000 e 130 máximo, e de 60 a 80 mínimo. Quando essa última cai de maneira considerável, é quando sentimos enjoos e desmaios, pois as células deixam de ser alimentadas. O que deve ser esclarecido é que a hipotensão não é uma doença, é uma característica pessoal que oferece certas vantagens, como a de ter menores riscos de sofrermos doenças cardiovasculares à medida que a idade avança. Mas essa característica também pode alterar a vida e a saúde, se não soubermos como controlá-la. Como regular a pressão arterial? Nosso organismo possui alguns sensores que estão localizados no pescoço e no tórax e se encarregam de controlar de maneira constante a pressão arterial. Quando detectam um bombeamento muito lento e uma quantidade de sangue baixa, realizam as mudanças convenientes para que a pressão se mantenha estável. Os nervos também levam sinais por meio desses mecanismos e por meio do cérebro até os seguintes órgãos. Coração. É indicado a regular a frequência e a força de seus batimentos, para controlar a quantidade de sangue bombeada. Rins. Devem nivelar a quantidade de água, para que aumente a quantidade de fluido sanguíneo na circulação, visto que a pouca quantidade de água diminui a quantidade de sangue. Vasos sanguíneos. Devem ser estabilizados para aumentar a frequência das pulsações, o que permite que aumente a expulsão de sangue. Dessa maneira, a pressão arterial sofre poucas mudanças, mas quando existem enjoos, vertigem ou desmaio, desidratação ou hemorragias, é impossível que esses sinais de alerta se sincronizem e façam o corpo trabalhar adequadamente. Hipotensão ortostática. É um tipo de pressão arterial baixa, que costuma ocorrer quando nos levantamos muito rápido após longo tempo de repouso, pois diminui o fluxo sanguíneo até o cérebro. É importante lembrar que a hipotensão não se caracteriza como doença, mas sim como uma incapacidade de regular a pressão de forma rápida, o que por fim produz vertigem, leves enjoos, visão turva ou desmaios. O que fazer quando a pressão arterial cai? Tomar entre 2 e 3 litros d'água por dia, incluindo caldos, sucos e bebidas reidratantes. Incluir hidratos de carbono no café da manhã, tais como cereais, pão de leite e iogurte. Nunca começar o dia sem comer. Comer bem e incluir frutas entre as refeições. Escolher alimentos nutritivos, como frutas, verduras, cereais, lácteos, macarrão, arroz, ovos e carnes magras. Jamais fazer dietas sem consultar um especialista antes. Evitar bebidas alcoólicas, pois dilatam os vasos sanguíneos fazendo com que a pressão arterial caia. Recorrer a complementos alimentares, sobretudo os que contenham ginseng,
que ajuda a evitar a fadiga física e mental. No momento em que sentir enjoos e fatiga, umedeça a testa com água fria, repouse um pouco e tome qualquer bebida reidratante. A pressão arterial baixa não deve limitar sua vida, nem tirá-la da normalidade, já que é possível controlá-la de maneiras muito simples. Basta seguir as recomendações anteriores, e poderá levar uma rotina normal e sem contratempos.